Parte final. O último dragão. 20 anos se passaram desde a morte de Daenerys Targaryen. O grande império da Alvorada alcançara seu apogeu. Suas fronteiras estendiam-se das montanhas cobertas de neve do norte até as selvas desconhecidas do sul, das planícies infinitas dos Jogos Nhai até as ilhas distantes do Mar de Jade. A capital eterna, era a maior cidade do mundo conhecido, com palácios que tocavam as nuvens e mercados onde se falavam 100 línguas diferentes. Buvei, agora com 72 anos, era uma figura lendária. Seus cabelos, outrora negros como ébano, eram completamente brancos. Seu rosto, marcado por rugas profundas como mapas de terras distantes, ainda guardava o brilho dos olhos que viam além do comum. Ele raramente montava em dragões agora, seus ossos doíam, seu corpo pedia descanso, mas ainda passava horas no pátio com Aerion, Viserion e Rhaegal, que também envelheciam. Os dragões eram velhos. Aerion, o mais antigo, tinha escamas opacas e movimentos lentos. Seus olhos, outrora fogo puro, agora eram como brasas quase apagadas. Viserion e Rhaegal não estavam muito melhores. Diziam os sábios que dragões podiam viver séculos, mas estes haviam vivido intensamente demais, queimado demais, amado demais. Os filhos Buan, aos 41 anos, era o braço direito do pai. Casado com uma princesa de Lemo, tinha 3 filhos próprios e governava as províncias orientais com mão firme e justa. Todos sabiam que seria o próximo imperador, e ninguém questionava sua capacidade. Buxiaoyun, aos 37, tornara-se a principal diplomata do império. Viajava constantemente entre Yin, Kart, Volantes e as cidades livres, negociando tratados, resolvendo conflitos, expandindo a influência da Alvorada sem derramar uma gota de sangue. Diziam que sua língua era mais afiada que qualquer espada. Bu Liang, aos 35, era o sábio da família. Passava os dias na grande biblioteca de Yin, organizando o conhecimento acumulado de gerações. Seus escritos sobre filosofia, história e as antigas profecias de Lemo eram estudados em todo o mundo conhecido. Fundara a Academia dos Sábios, onde jovens de todas as províncias podiam estudar gratuitamente. Bu Meiying, aos 32, herdara o amor dos dragões. Era a única dos filhos que ainda montava regularmente, preferindo a companhia de Wei, o dragão de Buan, à agitação da corte. Seu riso ainda ecoava pelos corredores do palácio, lembrando a todos a alegria que Daenerys sempre valorizara. Buxiaoli, a caçula, agora com 28 anos, era mais misteriosa. Passava temporadas em Lemo, estudando com os sacerdotes do Templo dos Mil Deuses, mergulhando em conhecimentos que poucos compreendiam. Seus olhos grandes e curiosos pareciam ver além do mundo visível, e alguns sussurravam que ela herdara o dom da visão, a capacidade de enxergar o futuro. Liling, a imperatriz, envelhecera ao lado do marido. Seus cabelos, outrora negros como a noite, eram agora grisalhos, mas seus olhos ainda guardavam a inteligência afiada que sempre a caracterizara. Com a morte de Daenerys, algo mudara entre eles. As barreiras que haviam construído ao longo de décadas de desconfiança e dor começaram a desmoronar. Numa noite fria de inverno, enquanto a neve caía sobre Yin, Liling encontrou Buven no pátio dos dragões. Ele estava sentado entre Aerion e Viserion, como fizera tantas vezes na juventude. "Você vai pegar pneumonia", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Os dragões me aquecem." "Os dragões estão tão velhos quanto você." Buvei sorriu, um sorriso cansado. "Estamos todos velhos, Liling." Ficaram em silêncio por um longo momento, observando a neve cobrir lentamente as escamas imóveis dos dragões. "Eu te odiei por tantos anos", disse Liling finalmente. "Odiei você por matar meu pai. Odiei você por me forçar a este casamento. Odiei você por cada noite que passei sozinha, imaginando como seria minha vida se as coisas fossem diferentes." Buvei não respondeu. Apenas ouviu. Mas com o tempo, com os filhos, com Daenerys, o ódio foi diminuindo. Não desapareceu completamente. Acho que nunca desaparecerá. Mas diminuiu o suficiente para que sobrasse espaço para outras coisas. Que outras coisas? Liling virou-se para encará-lo.
Seus olhos, pela primeira vez em décadas, estavam abertos, vulneráveis. Respeito. Admiração. E talvez algo parecido com amor. Não o amor dos contos, dos poetas. Algo mais calmo. Mais velho. Mais paciente. Bovey segurou a mão dela. Estavam ambos velhos, ambos cansados, ambos carregando o peso de uma vida inteira de escolhas difíceis. É o suficiente, disse ele. É mais do que eu esperava. A última profecia foi Buxiaoli quem trouxe a notícia. Chegou de Ling numa tarde de primavera, com os olhos mais distantes que um normal e uma expressão que misturava medo e determinação. Encontrou o pai nos aposentos particulares, cercado por mapas que ele não olhava mais. Pai, preciso falar com você. Bovey ergueu os olhos, sentindo algo errado na voz da filha. O que houve, Xiaoli? Os sacerdotes de Ling tiveram uma visão. Uma visão que envolve você. Envolve todos nós. Conte. Buxiaoli sentou-se diante do pai, respirou fundo e começou. Eles viram o fim de uma era. Viram o último voo de um dragão antigo. Viram um imperador de cabelos brancos deitando-se para descansar. E viram uma nova era nascendo das cinzas da antiga. Bovey franziu a testa. Isso é vago demais. Profecias sempre são. Há mais. Eles viram seu nome gravado em jade, ao lado dos grandes imperadores do passado. Viram seus filhos governando. Viram seus netos crescendo. E viram Aerion, sozinho, voando para o oeste, para nunca mais voltar. O silêncio caiu entre eles. Bovey olhou para a janela, onde o sol poente banhava em tons de ouro e rosa. Então é isso. O fim está chegando. Pai, não, Xiaoli. Não chore. Vivi mais do que qualquer homem poderia sonhar. Construí mais do que qualquer imperador antes de mim. Vi meus filhos crescerem, meus netos nascerem, meu império florescer. Se é hora de descansar, que seja. Mas os dragões viverão. Ou não. Eles também são velhos. Também merecem descanso. O último ano de Bovey foi, ironicamente, o mais pacífico de sua vida. Ele passava os dias com os filhos e netos, ensinando-lhes histórias antigas, compartilhando lições aprendidas em décadas de governo. Com Liling, caminhava pelos jardins todas as tardes, conversando sobre trivialidades, o clima, as flores, as travessuras dos netos mais novos. Coisas que nunca tiveram tempo de fazer quando jovens. Com os dragões, passava as noites. Sentado entre Aerion, Viserion e Rhaegal, sentindo o calor de seus corpos enormes, ouvindo seus roncos profundos. Não precisavam de palavras. Haviam compartilhado tantas batalhas, tantas vitórias, tantas perdas, que o silêncio era suficiente. Numa dessas noites, Aerion abriu os olhos e encarou Bovey. Seus olhos, outrora fogo puro, agora eram apenas brasas. Mas ainda havia inteligência neles. Ainda havia amor. Está na hora, sussurrou Bovey, mais para si mesmo que para o dragão. Aerion rugiu baixinho, concordando. A despedida Bovey convocou a família para uma reunião no Salão dos Ventos, o mesmo onde planejara tantas campanhas décadas atrás. Seus 5 filhos estavam lá, com seus cônjuges e filhos. Liling estava ao seu lado. Até os netos mais novos foram trazidos, embora não entendessem o que estava acontecendo. Meus filhos, começou Bovey, a voz rouca mas firme. Meus netos. Minha esposa. Chegou a hora. Buan deu um passo à frente. Pai, não, sim, Buan. Chegou. Sinto isso nos ossos. Sinto no ar. Sinto nos dragões. É hora de descansar. Lágrimas correram pelos rostos dos presentes. Buxiaoyun, a diplomata, perdeu a compostura pela primeira vez em anos. Bu Liang, o sábio, ficou em silêncio, processando a inevitabilidade da morte. Bu Meining, a alegre, soluçava abertamente. Buxiaoli, a vidente, apenas acenou, como se já soubesse. Não chores, disse Bovey, abraçando cada um. Vivi bem. Vivi plenamente. Vivi mais que a maioria. E deixo para vocês o maior presente que um pai pode deixar.
Um império unido, uma família forte, um futuro aberto. Ele olhou para Buan. Você será imperador agora. Sei que está pronto. Sei que governará com sabedoria. Mas lembre-se, poder não é tudo. Amor também é importante. Família também é importante. Não cometa meus erros. Olhou para Bu Xiaoyun. Continue viajando. Continue construindo pontes. O mundo precisa de mais diplomatas e menos guerreiros. Para Bu Liang. Continue escrevendo. Continue ensinando. O conhecimento é a única coisa que realmente dura. Para Bu Meiling. Continue rindo. Continue amando os dragões. Eles precisam de alegria tanto quanto nós. Para Bu Xiaoli. Continue buscando. Continue perguntando. Os mistérios do mundo são infinitos. Alguém precisa tentar entendê-los. Por fim, olhou para Liling. Você foi mais do que eu merecia. Mais do que eu esperava. Obrigado por ficar. Obrigado por, no fim, encontrar espaço para mim em seu coração. Liling abraçou, sem palavras, apenas lágrimas. O último voo na manhã seguinte, Bu Wei vestiu suas roupas cerimoniais, as mesmas que usara no dia da fundação da Alvorada, décadas atrás. O dragão de 3 cabeças bordado em ouro ainda brilhava, embora o tecido estivesse gasto pelo tempo. Caminhou lentamente até o pátio dos dragões, apoiado em uma bengala de jade que Buan lhe dera. Aerion o esperava, já de pé, como se soubesse. Vamos, amigo. Um último voo. Montar foi difícil. Seus ossos doíam, seus músculos reclamavam. Mas ele conseguiu. Precisava conseguir. Aerion ergueu o voo lentamente, ganhando altura com a paciência dos velhos. Ele encolheu abaixo deles, transformando-se num brinquedo de jade e ouro. O sol da manhã banhava tudo em luz dourada. Bu Wei fechou os olhos, sentindo o vento no rosto. Lembrou-se do primeiro voo, ainda jovem, quando Aerion era pequeno como um cavalo. Lembrou-se de todas as batalhas, todas as conquistas, todas as noites de solidão e todos os dias de glória. Lembrou-se de Daenerys, sua mãe, sua guia. Lembrou-se de Bulgai, seu pai, que morrera antes que pudesse conhecê-lo. Lembrou-se de Liling, sua esposa, sua inimiga, sua companheira. Lembrou-se dos filhos, dos netos, de todos que amara. Foi uma boa vida, sussurrou ele. Uma vida que vale a pena. Aerion rugiu, um som triste e belo que ecoou pelas montanhas. Quando o dragão finalmente pousou no pátio, horas depois, Bu Wei estava sentado em suas costas, com os olhos fechados e um sorriso nos lábios. O deus imperador dragão havia partido em seu último voo. O legado Bu Wei foi velado por 7 dias no Salão dos Ventos, com seus 5 filhos montando guarda ao redor do corpo. O povo de Yin encheu as ruas com lanternas e velas, como fizera por Daenerys décadas atrás. Mercadores fecharam suas lojas. Escolas suspenderam as aulas. Até os navios no porto amarraram fitas douradas em seus mastros. Seu corpo foi cremado numa pira no centro da Praça Celestial, a mesma onde Daenerys fora cremada. Buan acendeu o fogo, com chama de Wei Ying, o dragão que herdara de seu pai. As chamas subiram altas, iluminando o céu como um segundo sol. Os outros dragões, Viserion, Rhaegal e os mais jovens, juntaram-se ao redor, formando um círculo de escamas e fogo, cantando sua despedida em língua antiga. Quando as chamas se apagaram, Buan recolheu as cinzas do pai e as colocou num vaso de jade, ao lado das cinzas de Daenerys, no mausoléu imperial. O novo imperador Buan foi coroado na manhã seguinte, no mesmo local onde seu pai fundara a Alvorada décadas atrás. A multidão encheu a praça, e os dragões voaram informação sobre suas cabeças. A coroa que recebeu era a mesma de Bu Wei, já de ouro, com o dragão de 3 cabeças ao centro. Mas havia algo novo, uma inscrição na base, em caracteres antigos, que Bu Liang escrevera: Jade e fogo. Tradição e mudança. Passado e futuro. Buan ergueu a coroa para a multidão. Meu pai construiu este império, declarou ele, a voz firme. Com sangue, com suor, com lágrimas, com fogo. Ele me ensinou que governar não é apenas comandar, mas servir. Não é apenas conquistar, mas construir.
não é apenas viver, mas deixar algo para trás. Ele colocou a coroa sobre a cabeça. Hoje, juro diante de vocês, diante dos dragões, diante dos deuses, que honrarei seu legado. Que protegerei este império. Que amarei este povo. Que serei o imperador que ele acreditou que eu poderia ser. A multidão rugiu. Os dragões rugiram. O grande império da alvorada continuava. O destino dos dragões nos meses seguintes à morte de Buvei, os dragões antigos definharam. Viserion foi o primeiro. Partiu numa noite silenciosa, sem alarde, simplesmente deitando-se no pátio e fechando os olhos para sempre. Rhaegal seguiu 2 semanas depois, seu corpo enorme encontrado ao lado do irmão. Aerion, o mais velho, o mais amado, durou mais. Passava os dias imóvel, os olhos fixos no horizonte, como se esperasse alguém que nunca mais voltaria. Numa manhã, Buan encontrou o pátio vazio. Aerion havia partido durante a noite, levando consigo os segredos de uma era. Dias depois, pescadores de Great Morak relataram ter visto um dragão velho voando para o oeste, em direção ao sol poente, para nunca mais ser visto. Buan lembrou-se das palavras da irmã, da profecia de Leng. Aerion, sozinho, voando para o oeste, para nunca mais voltar. Ele foi encontrar nosso pai, disse Buxiaoli, colocando a mão no ombro do irmão. E nossa avó. E todos os que partiram antes. O epílogo. 100 anos depois o grande império da alvorada durou 1000 anos. Buan governou com sabedoria por 50 anos, expandindo o comércio, consolidando a paz, vendo seus próprios filhos e netos crescerem. Seus descendentes continuaram seu trabalho, geração após geração, mantendo vivo o lema Jade e Fogo. E tornou-se uma lenda, a cidade mais rica e bela do mundo. Suas bibliotecas guardavam o conhecimento de eras. Seus mercados vendiam produtos de todos os cantos conhecidos. Seus palácios tocavam as nuvens. Os dragões nunca mais foram vistos em tais números. De vez em quando, um ovo chocava, um filhote nascia, mas eram raros, preciosos, guardados como tesouros pela família imperial. Diziam que o sangue Targaryen ainda corria forte nas veias dos imperadores, e que por isso podiam montar as feras como nenhum outro povo. Mas as histórias de Buvei, o primeiro deus imperador dragão, nunca morreram. Crianças aprendiam seus feitos nas escolas. Poetas compunham versos sobre suas conquistas. Velhos sábios contavam histórias de suas batalhas, seus dragões, seus amores e suas perdas. Diziam que, em noites de vento, era possível ouvir o rugido de Aerion ecoando nas montanhas. Diziam que, em noites de lua cheia, a sombra de Buvei ainda podia ser vista voando sobre Yin, guardando a cidade que ele amara. Diziam que, enquanto houvesse Jade nas montanhas e fogo nos dragões, o espírito da alvorada viveria para sempre. O túmulo do dragão no mausoléu imperial, 2 vasos de Jade repousavam lado a lado. Um guardava as cinzas de Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões. Outro guardava as cinzas de Buvei, o primeiro deus imperador dragão. Entre eles, uma placa de jade negro, com uma inscrição que o tempo nunca apagaria. Aqui repousam aqueles que uniram o fogo e o jade. Ela veio do oeste, com dragões no ventre e sonhos nos olhos. Ele nasceu do sangue da guerra, e construiu um império com mãos e asas. Juntos, criaram a alvorada. Juntos, partiram no último voo. Que seus nomes sejam lembrados enquanto o sol nascer e os dragões voarem. Jade e fogo, para sempre. Fim da história de Buvei, o deus imperador dragão.